Olá, eu sou a Raquel e eu tô gravando esse vídeo hoje porque eu vou te dar algumas dicas que vão otimizar muito a sua produtividade no ArchiCAD. Esse vídeo ele vai ser parte de uma série com 3 dicas que eu vou soltar aqui ao longo dos próximos dias. Então, fica ligado acompanhando para você pegar as dicas completas e comenta aqui qual foi a que você mais gostou e se isso realmente te ajudou, porque eu acredito que vai ajudar muito. A primeira dica que eu quero te mostrar é com relação aos pontos de vínculo e as guias vinculadas dos elementos. Você já deve ter percebido que quando você modela algum elemento no ArchiCAD e deixa o seu mouse parado um pouquinho, encostando em outro, você vai ver que o ArchiCAD forma para você essas linhas azuis tracejadas. Essas linhas são o que ele chama de guias vinculadas. Elas são muito úteis para quando a gente quer modelar alguma coisa pegando algum ponto como referência. Essas guias, elas ficam habilitadas aqui nesse ícone da nossa barra superior, mas o que eu quero te mostrar são outros detalhes. Por exemplo, digamos que aqui eu tenho uma casa, vamos usar a nossa imaginação, e aqui eu tenho um banheiro. Essa parede que eu modelei aqui, ela é uma parede que vai entre 2 cômodos. Então, se eu quisesse pegar o ponto médio desse ambiente aqui do banheiro para colocar um vaso sanitário, por exemplo. Aqui nessa paleta, nesse ícone onde a gente habilita as guias vinculadas, eu tenho algumas configurações que eu posso deixar habilitados para ver esses pontos de vínculo dos meus elementos. Por padrão, vocês vão observar aqui, vem assinalado que eu quero ver o ponto médio dos elementos entre os nós, ou seja, eu tenho essa parede, se eu deixo o meu mouse parado, eu vou ver o ponto médio entre o início e o fim desse elemento. E assim com todas elas, ó, com essa outra parede também, apesar dela ser uma parede inteira, eu vou ver o ponto médio total da parede que não serve para mim nesse caso. Eu gostaria de ver o ponto médio desse ambiente e o ponto médio desse ambiente para posicionar algum elemento centralizado. Então eu posso trocar essa definição para que, por padrão, eu veja o ponto médio entre os pontos de intersecção. Então, trocando essa opção, eu começo a ver, ó, a subdivisão, quando eu tenho 2 elementos se interseccionando, eu vou ver o ponto médio a partir dessa intersecção. Muito mais útil para a nossa modelagem. Essa opção ela é muito útil, então, se eu quiser posicionar um objeto centralizado nesse ambiente. Mas isso serve para os elementos construtivos quando eles estão se interseccionando. Facilita bastante o desenvolvimento do projeto. Mas digamos que eu quero posicionar uma luminária, vou pegar a qualquer aqui que está no padrão. Digamos que eu quero posicionar a luminária no meio deste intervalo aqui que eu estou apontando com o mouse. Tem várias formas de eu fazer isso. Eu vejo algumas pessoas às vezes desenhando uma linha para pegar o ponto médio dessa linha. Eu gosto de fazer assim. Com a guia vinculada, se a gente usa a tecla Q, a gente consegue mostrar, ó, esse ponto de vínculo instantaneamente, não precisa ficar esperando ele reconhecer. Então eu gosto de fazer o seguinte, eu pego o elemento que eu quero posicionar, marco com a tecla Q os 2 lados do meu limite e ele cria essa linha imaginária que aponta para mim o ponto médio, estão vendo? Então eu consigo rapidinho colocar um elemento centralizado nesse lugar que eu marquei. Então, por exemplo, vou fazer aqui de novo. Ó. Quero daqui até aqui posicionar um elemento. Essa foi a dica de hoje, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante se você não sabia. Então, comenta aqui embaixo se você gostou e se é pra gente continuar produzindo conteúdos desse tipo. Nos próximos dias eu vou postar mais 2 dicas que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante também.